No domingo passado a gente viu com vocês sobre a queda, entramos no capítulo 3. Hoje a gente vai fazer uma junção do capítulo 1, 2 e 3, e entendendo o que Deus tem para nós. A gente viu três aspectos com vocês, que foi a diferença de vivermos uma vida na ignorância ou na mediocridade. Entendemos a importância e identificamos quais eram as promessas de Deus para nós. A gente viu que Deus ele tem tanto promessas de bênção quanto promessas de maldição. E muitos acham que as bênçãos de Deus estão ligadas apenas a promessas. De fato, as bênçãos de Deus estão ligadas às suas promessas, mas as maldições, o juízo de Deus também está ligado a promessas que Ele fez, e a gente viu isso. E a gente viu quais as maldições, ou seja, quais as consequências sobre a serpente, sobre o homem, sobre a mulher, sobre a natureza. E percebemos no domingo passado que a forma que Satanás se alimenta é através do pó. E eu e você somos o pó hoje. Se você não pôde vir domingo passado, eu estimulo e incentivo você a acessar o nosso link no YouTube da United, e lá está a ministração de domingo passado. E hoje a gente vai falar sobre uma nova parte, que são as chaves. Se a gente for observar, o Heitor vai me ajudar nesse aspecto, a entender que as chaves que acessam as promessas e as chaves que acessam as promessas de bênção e as chaves que acessam as promessas de maldição, elas são diferentes. Por outro lado, Deus ele ensinou tanto a Adão quanto a Eva o uso das duas chaves. Você sabia disso? Deus ele disse: eu vou te ensinar quais são as chaves que abrem as promessas de bênção, quais são as senhas que acessam as promessas de bênção, e vou te ensinar quais são as chaves, as senhas que também acessam as promessas de maldição. E não somente eu vou te ensinar quais são, como eu vou te ensinar como usar cada uma. Olha que coisa interessante. Quando Deus chega com Adão e Eva e dá para ele algumas promessas. E qual foi as promessas que Deus deu para eles? Lembram? Quais foram as boas promessas que Deus deu para Adão e Eva? Ele disse o quê? Você vai dominar sobre a terra, governar. Você vai encher a terra. Você vai ser senhor sobre ela. Essa foi ou não foi uma boa promessa? Foi uma ótima promessa. E qual foi o benefício deles desfrutarem, ou melhor, deles usarem essas promessas? Qual foi o benefício? Vocês vão o quê? Intimidade e comunhão com Deus, né? Vocês vão ter intimidade comigo, e o que mais? Quem lembra? Vocês vão poder comer de todas as árvores que estão no jardim, exceto uma. Oi? Exceto uma. Quando ele diz isso, vocês vão poder desfrutar de todas as árvores que estão no jardim, as 999, exceto uma. Ele está dizendo que a gente vai poder ter vida, ter abundância, ter alegria, ter gozo. A gente vai poder curtir tudo aquilo que tem lá. Isso é o benefício de quem acessa essas promessas. Agora, quais eram as chaves para acessar essas promessas? Vamos já ver daqui a pouco. Agora, por outro lado, Deus também fez uma promessa. E qual foi a promessa? De maldição. Lembra? Você vai virar pó, você vai comer do suor do teu rosto. O que mais? E para a mulher? O teu marido vai te dominar, e o teu desejo será contra ti. Vai ser para ele. Para a serpente também teve uma promessa. Qual foi a promessa para a serpente? Você vai rastejar, você vai agora se alimentar do homem. O que mais? Lembra disso, gente? Isso foram promessas de Deus. Agora, como é ou quais são as consequências sobre eles? Alegria ou sofrimento? Sofrimento. Satisfação ou insatisfação? Insatisfação. Dor ou prazer? Dor. Faz sentido isso, Heitor? Sim.
Faz sentido isso? Muito bem, agora vamos lá. Quais são as chaves que Deus deu para o homem acessar as promessas de bênção? Quais foram as chaves? Quem sabe dizer alguma? Qual foi a chave? Obediência. Obedecer. Anota aí. Deus chegou e disse: você só precisa fazer uma coisa: me obedecer. Ok? Então, quando Adão e Eva usavam a chave da obediência, o que eles acessavam? As promessas de dominar, de governar, de encher a terra, de desfrutar, de se alimentar de todas as árvores do jardim. E isso, eles podiam ter os benefícios de estar vivendo essas promessas. Mas Deus também deu a chave para eles, para acessar as promessas de maldição. Qual foi essa chave? Desobediência. A desobediência. Então, quando eles acessaram a chave da desobediência, o que foi que eles acessaram? A maldição. E qual era a promessa? Morte. Morte. Está claro isso, queridos? Agora eu pergunto para vocês: hoje, eu e você estamos acessando quais chaves? Quais chaves eu e você hoje estamos feras, experientes, especialistas em acessar? Léo, eu não sei qual das chaves que eu estou mais acessando. Bom, é só você prestar atenção em quais benefícios ou malefícios eu e você estamos vivendo. Você está vivendo uma vida de domingo a domingo, de janeiro a dezembro, todos os anos da tua vida, desfrutando de gozo, justiça e paz no teu interior? Você pode dizer que a tua casa hoje é um pedacinho do céu? Você pode garantir hoje que quando você olha para os teus filhos, eles já manifestam uma expectativa de que continuarão amando e servindo ao Senhor na futura geração? Gente, é simples. A gente está aqui hoje para entender a importância de desaprender a usar as chaves erradas. Eu pergunto a vocês, Heitor, faz sentido acreditar que Deus de fato ensinou Adão e Eva a usar a chave errada? E por quê? Faz todo sentido, tanto as chaves certas quanto a chave errada, porque senão não tem lógica cobrar responsabilidade sobre o ato. Eu queria, pastor, se eu permitir, eu só estava falando sobre bênção e maldição, eu lembrei de uma referência, é só para ilustrar, é a mesma lógica que Deus falou para o povo hebreu, está em Deuteronômio, procurei aqui rapidamente, é Deuteronômio 11:26. Como a versão da minha NVI, eu confirmei com o Gabriel, é a mesma versão. Legal. Fala assim: preste atenção, hoje estou pondo diante de vocês bênção e maldição. Vocês terão bênção se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhe estou dando. Mas terão maldição se desobedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. É exatamente isso que o senhor falou. Pega isso que ele falou e responde para mim uma coisa. Você acha que Adão e Eva foram pegos de surpresa? Nossa! Eu vou parir e vai ter dor agora, é? Nossa, eu não sabia que ia passar por isso. Nossa, agora eu que vou ter que arar a terra no sol do meio-dia e não vai ter mais os benefícios aqui do jardim, não? Cara, eu não sabia disso. Por que o senhor não falou para mim antes? Esses dias, Tuba, cadê o Tuba? O Tuba teve uma experiência comigo. Posso falar aquela experiência do vídeo que você postou no grupo? O caso já caiu mesmo, né?
Ele no grupo dos homens postou 2 vídeos muito bacanas para nossa reflexão. Aí ele pegou e postou esses mesmos vídeos no grupo da família United. Eu depois fui lá, deletei os 2 vídeos e mandei uma mensagem para ele. Eu disse: Tuba, você me perdoa, Tuba, mas o grupo da família United, ele é específico para informações a respeito de coisas da igreja, e que inclusive a gente vai estar tirando de lá os aniversariantes do mês. A gente vai mandar específico para homens, para mulheres, para deixar só para informações da igreja, porque aí o pessoal já não está mais acessando o grupo, já quer ver tanta coisa. Mas por favor, você pode postar essa informação no grupo lá dos homens e das mulheres, porque esse vídeo é muito bom, não pode deixar de estar lá. Pede para a Viviane mandar. Aí ele pegou e mandou a resposta para mim: ô pastor, 1000 perdões, eu não sabia. E eu respondi para ele: você é que tem que me perdoar, porque eu não te avisei. Pensa comigo, quando Deus chega no capítulo 3 de Gênesis e diz para Adão e Eva: serpente, tua maldição é essa. Homem, tua maldição é essa. Mulher, a consequência é essa. Eles foram pegos de surpresa? Não, claro que não. Eles foram alertados. Deus jamais poderia cobrar algo deles, responsabilizá-los de algo que eles não soubessem antes. E o Heitor acabou de ler o texto que confirma isso aqui. O que isso significa, Léo? Significa que eu e você não podemos nos considerar indesculpáveis por não sabermos o que fazer, ou por não sabermos o que é certo ou errado. Agora, qual é o nosso papel na academia bíblica? Qual é o nosso papel aqui? É esse aqui, ó. Essa imagem é uma imagem legal, porque ela mostra como é que está a minha cabecinha, a tua cabecinha. Como é que está a nossa mente? A nossa mente, percebe que ela está cheia de informações? Pensa em cada quadradinho desse na mente como uma chave. Agora, presta atenção comigo. Você está vendo esse cabo aqui conectando? Você sabe por que essa conexão? Porque ela está levando para o coração. Quem está acompanhando as nossas lives já sabe muito do que eu vou dizer agora. A minha mente e a tua mente é como a despensa da nossa casa. Na tua casa tem lugar onde você guarda comida? Não tem? Não tem lá o cantinho que você guarda aquilo que você faz a compra no supermercado? Você compra os produtos de higiene, de limpeza, não é? Não tem cada cantinho lá que... Qual o nome que você dá aquilo lá? De despensa. Para outros lugares o nome é almoxarifado. Se fosse numa empresa, na empresa ela tem o almoxarifado que guarda tudo o que precisa usar. A minha mente e a tua mente é uma despensa que o nosso espírito vai pegar para usar. Você não entendeu ainda? Presta atenção para cá. Tudo aquilo que eu mando para minha mente, todas as chaves que eu coloco na minha mente, se são chaves boas ou chaves ruins, são delas que a minha alma, que o meu espírito vai usar. O que isso significa? Significa que agora eu preciso checar quais alimentos que eu estou levando para minha mente. Quando você quer fazer comida na tua casa, você vai aonde? Você vai na despensa. Você abre o congelador e pega a proteína que está congelada. Não é assim? O alimento já está pronto lá? Não, ainda não está pronto. Você vai usar esse alimento, você vai cozinhar, você vai pegar o produto de limpeza, vai misturar lá com a água. A Rosana estava me ensinando agora que não adianta pegar água e jogar o desinfetante. Amor, não joga, não passa o pano na casa só com desinfetante, a casa fica horrível de fedorenta. E eu não sabia disso. Mas amor, o desinfetante é tão cheiroso. Mas tem que colocar a bendita da que boa lá.
O que eu estou te dizendo é que o meu espírito, o teu espírito, ele vai usar o desinfetante, vai usar a que boa que está na minha mente, na minha despensa, e vai levar para o espírito. É o espírito que vai usar o que está aqui. Caiu a ficha? A pergunta é: quais promessas estão gravadas na minha mente, e quando eu preciso usar, eu estou indo lá buscar? As promessas de bênção ou as promessas de maldição? Quais chaves estão na minha mente que eu estou indo lá buscar? Então, moral da história: quando alguém pisa no meu pé, não vou pisar no teu, porque esse sapato eu vi que você encerou hoje, né? Mas eu vou tirar aqui o meu sapato. Quando alguém pisa no teu pé, imediatamente nessa hora, você vai buscar uma chave lá. Gálatas 5:22. Oi? Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Ok? Você emprestou o teu nome para alguém comprar algo e você foi o fiador. O camarada não pagou, te pediu emprestado R$1.000, te disse que ia pagar e não pagou. Você teve que arcar com aquele prejuízo daquela compra num cartão de crédito que o cunhado fez de 10 vezes e não pagou nem a primeira prestação. Quando isso acontece, o que eu e você estamos acessando? Vocês entenderam até agora? Gente, o nosso objetivo, nosso aqui, da academia, e agora a gente vai entrar numa fase importantíssima da academia. A Bíblia diz que Deus espera que eu e você sejamos obreiros no final, encontrados reprovados, amém? Não. Não, aprovados. E a pergunta que eu faço para você é: bora tirar a máscara que a casa já caiu mesmo? A gente tem sido aprovado ou reprovado? A gente está aprovando, mas passando arrastado, com a ajuda do coordenador lá, emendando uma notinha. Ou a gente está reprovando? Quando chega no final do ano, o nosso nome está na lista e a gente mesmo vai lá com convicção e comemora? Ou a gente está mandando nossos pais ver lá que a gente não está? E chega lá o pai desesperado: meu Deus, será que meu filho passou? Sabe, queridos, quando a gente entende que o desejo de Deus é que a gente seja aprovado, a gente se prepara. Você não entendeu nada, presta atenção para cá. Heitor, qual foi o ano mais difícil que você teve durante o teu período de estudo? Da primeira série até a faculdade? Eu acho que do ensino médio foi o primeiro ano, da faculdade foi o primeiro ano também da faculdade. E do casamento? Primeiro ano, a Cátia, primeiro ano também. A Cátia está confirmando lá, ela também foi. Eu acho que eu dei muito trabalho no primeiro ano. Qual foi o ano mais difícil que você teve desde o fundamental até a conclusão dos estudos? Qual foi o teu ano mais difícil? Você lembra? Você sabe qual foi o meu, Verena? O meu foi a 8ª série, a última do fundamental. Gente, um ano difícil, não foi, mãe? Para você ter uma ideia, o ano foi tão difícil que nesse ano a mamãe estava trabalhando como advogada voluntária na Assembleia de Deus. Chegou o final do ano, eu chego lá com o meu diploma, levo para ela, ela pega o meu diploma e diz: meu filho, que decepção, que vergonha, meu filho, você está me fazendo passar. Eu saí, eu disse: meu Deus, tem misericórdia de mim. Foi um ano tão difícil, para você ter uma ideia, matemática para mim era terrível. Você sabe quais foram as minhas notas em matemática nesse ano? 1,5 na hora da prova, Marta, são nas provas. E você sabe por que eu tirava 1,5? Porque o professor, só por eu ter feito a questão, ele me dava 0,25. Então eram 5 questões, eu tirei 1,5, olha só. E eu ficava assim, sabe,
vou te dizer uma coisa, chateado. Ficava com raiva do professor, com raiva da prova. É parecido quando a gente fica com raiva de Deus ou com raiva da poda que ele está, da situação que a gente está passando. É verdade. Bem Eu parecido. me lembro então que antes da prova, sabe qual era o sentimento que vinha? Era de medo. Meu Deus, é prova amanhã, eu não sei nada. E eu já pegava o papelzinho para preparar a cola. Gente, a casa já caiu, eu tenho que falar mesmo. Já pegava o papelzinho para preparar a cola. E eu sentava com a turma para ver se eles me davam uma cola. O problema é que quem me dava cola sabia menos do que eu. Era eu e ele tirando nota baixa. Então, antes de fazer a prova, eu tinha medo, Jardel. E depois da prova, eu tinha raiva. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles estavam preparados? Não. Eles não estavam preparados. E qual foi a primeira coisa que veio? Medo. E depois que chegou a nota, ou seja, Deus dizendo para ele, confrontando, qual foi que veio depois? Culpou Raiva. Deus. Culpou Deus. Culpou Deus. Culpou Deus. Culpou a mulher. A gente sempre está atrás de um culpado. Gente, cá para nós, quando a gente olha para a prova, a gente tem que ter raiva da prova, do professor. A prova só é uma avaliação para medir o nosso grau de preparação que tivemos antes da prova. Tem um videozinho muito bacana que eu quero ver com você, que fala exatamente sobre isso. Pastor, só para antes do Antes, vídeo, enquanto o Gabriel prepara aí. para dar o trecho lá de Gênesis 3, Adão falou, olha, o problema não foi minha falta de preparação, não. O problema foi a mulher que tu me deste, esse foi o problema, né? Culpou Deus. Foi Culpou Deus. Deus. Verdade. Já tem uma cena aqui muito bacana. Eu não sei se vocês lembram. Quem já assistiu Chaves? Quem aqui nunca assistiu Chaves? Vocês se condenam, né? Ao invés de estar estudando, estavam vendo Chaves, né? E aqui nessa cena é o seguinte: o professor Girafales tinha acabado de passar a prova, eles tinham feito a prova, e o professor Girafales disse para eles: gente, acabou o tempo. Aí eles: não, professor, mais um pouquinho de tempo. E aí o professor Girafales disse: não, já passou 1 hora, está na hora de recolher as provas. E o professor então vai recolher as provas. E aí, uma das alunas começa a dizer quem é o culpado de todos terem sido reprovados. Vamos assistir? Chaves. Comece a recolher as provas. Já chega, vamos. Beleza. Dá. Beleza, todos. Dá. Pera só um pouquinho. Dá. Tem mais gracinha. Espero que este ano tenhamos um resultado melhor do que o ano anterior, porque senão você é obrigado a proceder. Já. Reprovado. 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 Que vergonha, hein? Mas que vergonha! Todos reprovados, todos reprovados! Pois a culpa foi sua. Como disse? Sim, porque foi o senhor que corrigiu as provas. E foi o senhor que botou reprovados. Olha, se o senhor tivesse posto aprovados, nenhum de nós teria sido reprovado. Então eu sou o culpado. E eu sou o culpado, tudo porque cometi o grande erro de pôr a palavra reprovado no lugar de aprovado, hein? Todos nós cometemos erros. Quer dizer que você tem a consciência tranquila. Sim, professor. Me perdoe, Fátima. Assim eu perdoo, professor, mas não volte a fazer isso. Você está vendo só? Obrigado.
O que é isso, gente? É a gente encontrando um culpado por a gente não ter sido preparado. E quem foi que não se preparou? Foi o professor? Não. A culpa é da prova? Não. O problema é que a gente não está se preparando. O problema é que a gente está passando arrastado. O objetivo de Deus é que eu e você entendamos que as provas, as dificuldades, as tribulações da vida, o nosso foco não tem que estar nelas, porque elas só vão avaliar o meu nível e o teu nível de preparação para enfrentá-las. Elas só são reflexo de como nós nos preparamos para lidar com elas. Faz sentido isso, pessoal? Sim ou não? Sabe, olha essa coisa aqui, muito legal. Se a gente observar, a gente tem aqui duas linhas de chegada. A Bíblia diz, se você abrir comigo lá em 1 Coríntios capítulo 9, eu vou pedir para o Heitor ler, porque está na NVI, e vocês também vão colocar na NVI. Olha o que diz aqui a partir do verso 24 até o verso 26. Você pode ler para nós, Heitor? Sim. 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Olha só. E não luto como quem esmurra o ar. Eu não corro como quem luta sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. O que ele está falando é que ele tem um alvo, ele tem um propósito, ele tem um objetivo. Eu não estou vivendo de qualquer jeito. Eu não estou vivendo do padrão, deixa a vida me levar. Ele sabe aonde quer chegar. Esse foi o verso? Esse final foi o verso 26. Começou no 24 e terminou no 26. Ok. Preste atenção que o texto está falando que existe um objetivo daquele que chega em primeiro lugar, mas todos os outros têm que ter um objetivo. E qual é? Chegar junto com ele. É possível chegar junto com ele. A pergunta é, como é que eu e você vamos completar a nossa carreira? Assim ou assim? Eu não sei se vocês sabem, todos já devem ter visto essa cena no passado. Ela chegou na linha final, sim ou não? Sim. Chegou, foi aplaudida, foi notícia no mundo todo, como uma atleta determinada, persistente. Mas vamos tirar a máscara? Ela estava preparada? Não. Você acha que Deus quer que a gente corra assim? Você acha que é assim que Deus quer que eu e você levemos a vida cristã aqui na terra? Você acha que foi isso que Deus planejou para mim e para você em Jesus Cristo? Não, meu irmão, agora eu e você estamos em Jesus Cristo, e o negócio é o seguinte, aqui a gente tem que comer o pão que o diabo amassou, para poder ter direito a entrar no céu. Ei, quem foi que te disse isso? Isso não é bíblico. Isso é mentira do diabo. Isso não tem base. Olha só o que diz aqui. O que Paulo fala? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A gente está combatendo o combate preparado ou não? Quando chega no final do combate, a gente pode dizer, eu estou bem. Estava falando com o Júnior e a Cris esses dias. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que realiza você? O que te deixa realizado? Paulo está dizendo aqui que quando ele chegou no final da carreira dele, prestes a subir, esse texto está lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando ele está prestes a subir, ele está dizendo assim, ele olhou para trás e disse, uau, estou realizado. Estou realizado.
E eu posso dizer que eu combati o bom combate. Nada me derrubou, eu guardei a minha carreira. Não é assim? Eu acabei minha carreira, concluído. Cheguei na linha de chegada. Mas ele chegou na linha de chegada como? Põe lá a foto. Como é que você acha que Paulo chegou na linha de chegada dele? Lado esquerdo. Mas ele estava preso. Mas você acha que ele chegou um preso assim ou assim? Como é que você acha que Pedro, que morreu de cabeça para baixo, crucificado, ele acabou a carreira dele assim ou assim? Como é que eu e você queremos concluir a nossa carreira? Como é que eu e você queremos concluir? Sabe aquele texto que todo marido e esposa apaixonado dizem no altar? Aquela linda promessa, até que a morte nos separe. Você quer fazer essa última declaração assim ou assim? Não, meu casamento eu levei até o último dia, mas foi um caco. Casamento foi uma desgraça, mas eu cheguei até o final, porque grande. Você entende isso? Qual é o plano de Deus para mim e para você? Olha só, o desejo de Deus. Paulo fala em Efésios capítulo 6, verso 13, ele diz isso aqui, ó. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo. O que é esse havendo feito tudo? O que você acha que é o havendo feito tudo? É ter concluído a carreira. Como é que eles querem chegar no final? Tem uma cena muito legal que o Gabriel vai colocar para a gente agora. Quem aqui já assistiu o filme do Rocky? Lembra? 1, 2, 3. Quem aqui nunca assistiu o filme do Rocky? Não sabe o que está perdendo, Zé? Coloca logo lá para assistir, você vai gostar. No Rocky 2 é muito interessante, porque o Rocky 1, para quem lembra, eu particularmente gostei muito do Rocky só por causa da música, né? A trilha sonora é maravilhosa, né? E aí terminou o filme do Rocky 1. Nossa, eu era pequeno, fiquei empolgado, assisti, acho que foi no Palácio Olímpia, aqueles cinemas antigos. E aí o Rocky 1 foi maravilhoso, porque os dois caem, lembra disso? A luta termina com os dois se golpeando, os dois caem e os dois não conseguem levantar. E aí no 2 tem a revanche. E a gente vai ver aqui agora o trecho de como terminou a luta. Preste atenção como terminou a luta e como estava o vencedor da luta no final. Você pode colocar, Biel, para nós? Congelada a tela do rosto dele, vai deixar bem aparecendo o rosto dele no final. Aí, pronto, essa é a cena maravilhosa. Quando tocou a música no cinema, todo mundo vibrou, pulou, ele venceu, felicidade. É assim que Deus quer que eu e você terminamos a nossa carreira? Cheio de hematoma, destruído. A gente está feliz às vezes porque conseguiu uma vitória, glória a Deus. Mas a gente conseguiu chegar assim? Queridos, o desejo de Deus para mim e para você é que a gente seja treinado, preparado, capacitado para concorrer a essa carreira, mas quando chegar no final, sem nenhum golpe sofrido. É por isso que Ele deu para mim e para você as armaduras de guerra.
Agora, o que adianta ele ter dado para mim as armaduras de guerra se eu não sei usá-las? O que adianta eu saber o que eu preciso fazer, que já está no meu almoxarifado, mas eu não estou usando o alimento certo, e está vencendo. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa, quando eu chego lá, que eu começo a tirar as coisas da despensa, eu vejo produto estragado lá. O que é isso? Quando ela comprou, estava vencido? Não, estava lindo, o vencimento, bonitinha a embalagem, mas ficou lá e ninguém usou. O que aconteceu? Produto novo, estragado. Tem gente que tem a palavra na cabeça, tem gente que tem as chaves na cabeça, mas elas estão contaminadas pelos bichos das chaves que acessam as promessas de maldição. Venceu e não soube usar. E aí, quando chega na hora da prova, quando chega na hora do combate, a gente está preparado para ele, sim ou não? Eu estive com o Elton esses dias, um irmão nosso em Cristo, no sábado passado, e ele deu um exemplo muito bacana quando a gente estava compartilhando o nosso coração para ele. Então, ele disse assim: pastor, o que o senhor está falando me liga muito a um exemplo, a um lúdico muito legal. E aí eu disse: que lúdico? Ele disse: imagina só, um lutador de MMA de alta performance. Pega assim, por exemplo, o Anderson Silva, quando estava no melhor da sua performance, bem preparado, capacitado. Mas aí de repente, Júlio, nesse dia da luta dele, ele estava para baixo, abatido, né? Não estava emocionalmente bem. E aí então chega o técnico dele e diz: não, Anderson, levanta daí, cara, você pode, você é capaz. Anderson, você já venceu tantos concorrentes, tantos competidores, você se preparou para essa luta, você é um guerreiro, está toda a turma esperando, luta pela sua família, luta pela sua nação, Anderson. E aí lá o cara motivou o Anderson, ele está, Márcio, assim empolgado, e vai para a luta, e no primeiro round ele já acerta um chute, o cara cai e vence. Eu te pergunto, foi ou não foi importante o papel do treinador na vida dele para jogar aquela carga de emoção? Foi. Agora imagina só, chega lá, eu para lutar contra esse cara, completamente despreparado. De madrugada essa noite eu levantei da cama, quando eu fiquei em pé eu já fui assim com o joelho, tentando forçar o joelho para ficar em pé. E aí eu estou lá desmotivado, com medo de lutar com esse camarada, porque ele diz: eu sei quem é o adversário. Mas chega o mesmo treinador do Anderson comigo e diz assim: Léo, vai lá, Léo, você consegue, você é um pai de família, você é um desbravador, Deus é contigo, você é um orador, vai lá, Léo. E aí eu saio motivado, e eu entro no ringue, e eu me preparo para a luta, e no primeiro golpe o cara me joga no chão. Eu te pergunto, serviu para alguma coisa a motivação do treinador para mim? Não. Não adianta, queridos, os pastores, os mestres, os líderes, os profetas estarem aqui no púlpito, te ensinando, te incentivando. Você consegue, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E aí você sai daqui empolgado. Mas na segunda-feira, tu dá de contra com o inimigo, que te derruba, e prova exatamente que a gente não estava pronto para a batalha. E ainda culpa o técnico. Deus quer levar a mim e a você para um nível de entender qual é o meu e o teu nível de preparo. E a gente vai agora para o terceiro e último filme, que eu gosto muito de passar. Quem aqui assistiu Top Gun? Top Gun. O último. Nesse último filme do Top Gun tem uma cena muito interessante. O resumo rápido do filme, para quem não assistiu. Esse filme mostra uma determinada região do Oriente Médio estava construindo armas nucleares, e Top Gun era o nome de uma equipe de soldados, de militares, pilotos de caça de altíssima performance. Só que precisava chegar até esse destino fazendo uma manobra acrobática que nenhum deles tinha capacidade. Nenhum deles tinha, porque na verdade nunca ninguém tinha feito isso.
E aí então eles precisaram trazer um técnico de fora, um instrutor de fora, para que pudesse prepará-los, capacitá-los, instruí-los, para eles verem que era capaz de cumprir aquela missão. E aí então eles passaram um grande período de treinamento, e depois de todo o período de treinamento, se chega à conclusão de que os pilotos não tinham condição de fazer aquela manobra. Mas o instrutor disse: não é possível, a gente só precisa ter mais tempo para equipá-los, é possível. E o chefe geral, comandante geral, disse: essa missão está, você que é instrutor, não tem mais condições, você não vai mais fazer essa, não vai ser mais o professor, o instrutor deles, e eles vão executar a manobra do mesmo jeito. Sabe o que acontece? Quando chega na sala de reunião, ele está na sala de reunião dizendo que eles têm que fazer a manobra sem o instrutor, e nunca tinham feito, estavam cheios de medo, mas precisavam de uma referência, precisavam de alguém que tivesse feito antes. Eles não tinham tido isso, estavam cheios de medo. Aí a gente vai ver então o que acontece. Vamos lá? E a partir de hoje, novos parâmetros da missão. O tempo alto é de 4 minutos. Vocês entrarão no vale a baixa velocidade, sem exceder 420 nós. Senhor, não estaremos dando tempo para os aviões deles desinfetarem? De repente, você tem uma chance contra a aeronave inimiga. Quais as chances de sobreviver à colisão? Vocês atacarão o alvo pelo topo, nivelados com a muralha norte. Será difícil manter dureza no alvo, mas vocês evitarão a puxada conjugal. Como seremos fáceis de notícias? Mas o que é isso? Maverick para o controle de manobra. Passando pela porta alfa. Confirme a área de manobra livre. Maverick, controle de manobra. Área de manobra confirmada. Eu não vejo nenhum evento agendado para o senhor. Mas eu vou assim mesmo. Legal. Ajustando o tempo pro alvo. 2 minutos e 15 segundos. 2 minutos e 15 é impossível. Ponto de lançamento. Maverick está na proa.
Obrigado, Biel. É assim que a gente está preparado? Nem sempre. A gente está disposto a passar por esse tipo de preparação? Ou a gente vai continuar querendo encontrar culpados por não estar preparado?